Olá, bem-vindo a mais esta live da Casa da Crítica. Hoje uma live que põe sua atenção num dos maiores clássicos da cultura do Ocidente, que é o Mito da Caverna de Platão, uma obra de interesse absolutamente filosófico, político, antropológico, metafísico e é múltiplo interesse, mitológico inclusive, como a gente vai comentar. Mito da Caverna é um dos chãos, com uma espinha de uma base de que Platão se valeu, conforme a gente vai dizer, um mito conciso, compacto, mas com conteúdos semânticos imensos. Essa, inclusive, é uma das propriedades do mito, é dizer muito a partir de pouco. A mitologia é, assim, a proto-entrada da civilização, tá? Mitologia é muito vivaz, o mito é muito vivaz, ele ensina de forma rica, ele educa o imaginário, abre a porta para a razão e vai efetivamente à profundidade das questões. O mito da caverna é um primor, tá? E nós vamos extrair dele vários vieses semânticos. Feito, eu vou começar a comentar aqui com a gente. Antes da gente propriamente entrar nos slides, etc., fixem, por favor, um pouco aqui na imagem da caverna, tá? Então nós temos uma caverna, claramente dividido aqui uma área lá em cima, uma área superior, em que há um homem ereto, e olha que esse homem está olhando já para cima. Um túnelzinho aqui de subida para a caverna, fogo, tá? Aí nós temos um muro. De um lado do muro, os prisioneiros. E esses prisioneiros, diz o mito, estavam aí sempre, estavam imobilizados aí a vida toda. E a única visão de que eles dispunham era das sombras. Essas sombras, por sua vez, vinham de homens que manipulavam esses objetos entre o fogo e a parede, de maneira que o que viam, a estrutura do sensível dos prisioneiros acorrentados eram só ali as sombras. Eles achavam que era tudo que existia, né? Feito, a gente vai ver. E esses homens tinham os objetos, digamos, reais. Objetos reais que não se exibiam plenamente, só se exibiam pela sombra, por esse fogo, tá? Observem bem, prisioneiros, manipuladores, tá? Alguns que fogem, alguém que chega lá em cima e consegue também, por sua vez, olhar para cima. Verificam que ele tem lá um olhar já para o alto, tá? Isso é muito importante, essa imagem ser fixada. Prisioneiro, manipulador, um processo de cura, que é essa subida do túnel, tá? E o homem curado, tá? E, digamos, ignorantes, manipuladores dos ignorantes e um processo libertário, até que você tem um homem que vê as coisas. Quando ele chegou a ver as coisas lá, ele está inclusive acima do fogo, tá? Que era o elemento de uma luz de manipulação. Agora ele está em cima no sol, tá? Então essa imagem precisa ser bastante guardada, tá? Eu sou bastante convencido que praticamente todo mundo já conhece o mito da caverna de Platão, muitas vezes chamado também de alegoria da caverna, tá? Mas fixem essa imagem, sobre ela a gente vai começar a decompor e escavar conteúdos desse baúzinho. Platão seguramente é um dos maiores autores da humanidade. Eu pessoalmente sigo a tese de muitos, a tese que diz que tudo que se produziu de inteligência no mundo, de criação intelectual realmente fecunda, parruda, sóbria, sólida, é Platão e Aristóteles. E que tudo o mais que a humanidade do Ocidente produziu é nota de rodapé desses dois. Eu concordo com isso. Estou falando evidentemente de filosofia, de cultura de escrita pagã,
não estou falando de mística, não estou falando de revelação, não estou falando de religião nesse sentido próprio, tá? Em termos de especulação do engenho racional, tenho a menor dúvida do tamanho da obra dos dois. Então. E Platão, então, por sua vez, como todos devem saber, mas uma rápida brifada é relevante. Platão seguia Sócrates e acompanhou muito de Sócrates, deu, na verdade, prosseguimento no projeto socrático. Sócrates funda propriamente um projeto filosófico, no que ele é sucedido por Platão, depois sucedido por Aristóteles, e aí temos toda a sequência até os dias de hoje. Então. E, inclusive, o que sabemos de Sócrates é a respeito através de Platão. No próprio diálogo que a gente vai interpretar hoje, tá? Sócrates é protagonista. Sócrates está em diálogo com Glauco. Tá? Nós vamos ver a seguir as passagens, a argumentação que Sócrates usava nesse diálogo escrito por Platão. Tá? Sócrates começou e esbarrou no tema da transcendência. As coisas têm que transcender. As coisas não podem ser num mundo de matéria, não podem ser um número de circunstâncias. Tem que ter algo perene, tem que ter algo que suporta. Tudo no mundo move e acaba, mas algumas coisas ficam, não ficam eu, você, aquele, mas o homem, enquanto a espécie humana fica. Um cavalo morre, mas cavalos seguem. Uma árvore morre, mas a árvore segue. Tá? Uma ferramenta pode ser destruída, mas outra pode ser feita. Então acaba com objetos singulares, mas fica uma forma de ser. O que é isso? Então Sócrates começou fez um grande trabalho nisso. Foi sistematizado dentro de um sistema que Platão criou, que é a teoria das ideias. Parte da teoria das ideias já está ventilada aqui no mito que a gente vai falar. E depois foi substituído, mas Aristóteles fez uma outra proposta, ressintetizou dentro de uma outra solução metafísica. Platão, é muito conhecido essa imagem aqui de Platão para cima. Tá? Lá em cima é o mundo em que as coisas são em si, é o mundo forte. Existe um mundo de ideias lá em cima. Essas ideias são a realidade. Essa era a proposta platônica. Tá? Então, por isso que, inclusive, na obra Escola de Atenas, que é da onde a gente extrai esse trechinho, está mostrando para cima, é lá em cima, o mundo das ideias. A gente vem de lá e a gente vai voltar para lá, que é uma plenitude do ser e etc. Tá? Então, é muito representativo em Platão o apontar o dedo. Em muitas outras passagens, Platão vai se valer muitas vezes da metáfora dos dedos, metáfora da mão, que é para onde indica. Nós vamos, tá, para um lugar, tem que subir. Se é bom, sobe. Tá? Se é ruim, vai descer. Aquele senso místico que a gente tem, que o inferno é baixo, o inferno vem de lugar baixo, exatamente, que eles chamavam de Hades, que é um subterrâneo, uma coisa assim. Claro, falando em termos figurados, tá? Mas já existia também para eles. Tá? Então, Platão deu uma imensa contribuição a partir de... A teoria das ideias está em vários diálogos, mas aqui já esbarra bem aqui na alegoria da caverna. Tá? E muito compacta, como eu disse, e com conteúdo riquíssimo. Vamos lá. Polissemia do mito 1. Um mito tem a propriedade, como a outras coisas artísticas, de por ser polissêmico. Polissêmico quer dizer o seguinte: tem muitos sentidos, há uma multiplicidade semântica. Eu posso de um mito tirar muito conteúdo de vieses diferentes. Neste quadro aqui, eu marquei a polissemia do mito 1, marquei 3 vieses que a gente vai discorrer. Ignorância versus inteligência. Realidades sensível versus inteligível. Tá? E a topia versus distopia. Todos esses 3 vieses estão presentes aqui no nosso mito de atenção. Aí, olha uma passagem aqui, Sócrates, como dizia: tais homens não atribuirão realidade, senão as sombras dos objetos fabricados.
Então, aquele contexto da caverna, Sócrates se refere aos prisioneiros e já coloca aqui, nós temos uma necessidade de verdade. Isso já vem desde Sócrates. Nós queremos a verdade. Autores depois vêm dizer, nós vamos repousar na verdade. Os místicos vão dizer, a verdade é Deus, a verdade é Cristo. Há uma busca, há uma inquietude humana, própria do humano que vai buscar uma realidade. O nosso grande desafio enquanto humano é separar o verdadeiro do falso. Dar o valor de verdade ao que é verdadeiro e dar o valor de falso ao que é falso. Para que a gente realize, inclusive, esse projeto existencial. Nós não podemos ficar sem julgar. Mas existia aqui aquele problemão. Aqueles homens estavam limitados a um horizonte artificial. E Sócrates chama, eles vão atribuir realidade às sombras dos objetos fabricados. Não há como existir o humano sem busca e projeção de verdade, nem que ele projete verdade nas ilusões. Então, essa é a grande questão nossa. E aqui existe várias formas de você ler o mito. Um movimento da ignorância para a inteligência. Um movimento do sensível para o inteligível. Então, nós começamos nosso desenvolvimento pelo tato, por isso e etc. Nós temos uma progressão. Inteligir é um processo, a gente intelige coisas depois de sentir muito, ter sensação, ter experiências, colecionar coisas do nosso ambiente sensível para subir para a inteligência. Agora, se você fica só num horizonte, em que você nem tem acesso às coisas, mas as sombras das coisas, você vai achar que as coisas são as coisas. Como você vai achar que as sombras são as coisas? Perdão. Se você está fechado naquilo ali, o alcance da sua inteligência, obviamente, se limita àquilo. Várias passagens que Sócrates vai dizer que se ouvissem vozes, eles iriam atribuir as vozes às sombras. As pessoas ali não tinham sequer condição espacial, que seria uma dimensão espacial que a voz pode vir de um outro lugar. Tá? Até que ele narra uma situação de alguém que escapa dali, sobe, alcançou a inteligência. Então, quando ele alcançou a inteligência, ele consegue penetrar para além do sentido, tá? Para além, inclusive isso é a metafísica. Compreender o que é uma coisa é compreender além do que ela é, tá? No sentido, além do como ela se apresenta. A essência tem que ser mais do que a aparência. Se você trata a aparência como essência, você é débil. Isso, gente, em relação humana é fundamental. Fundamental. O que eu sou, o que você é. Nós não somos, eu tenho este corpo, mas eu sou uma alma. Você conseguir ler-me, inteligir-me corretamente, é captar a minha essência, que é uma alma que sustenta esse corpo. E que, por exemplo, o meu caráter é difícil de você captar. Você tem que ter inteligência para saber quem eu sou. Você tem que ter inteligência para saber o meu caráter. Você tem que ter inteligência para saber a minha intenção. Se eu der uma coisa para você, o que menos vale de conteúdo informativo é que eu dei. Esse movimento físico e sensível me dá muito pouca informação. Se eu sou ignorante com respeito, por exemplo, a por que você deu isso. Você pode dar uma coisa para mim porque você é amoroso. Você pode dar para mim uma coisa porque você tem vergonha. Você pode dar uma coisa para mim para fazer mal a outro. Isto é ser inteligente, é captar além de uma dimensão sensível o que tem. Os nossos camaradas lá, os prisioneiros, tinham a menor condição de alcançar esse tipo de coisa. Eles estavam excessivamente limitados, tratando ilusão como realidade. Tá? Até que um fugiu, sai do sensível e vira inteligente. Virou inteligente no sentido de Platão, é olhar para cima. Só o animal, só o humano, entre todos os animais, ele olha para cima.
A fisiologia de todos os demais animais não permite, ele não olha, ele não contempla. A inteligência é um grau de entendimento, tá? E é uma contemplação do que? Do próprio inteligível. No limite último, a razão de ser é contemplar o inteligível. Então, nem que seja para você ter uma situação de preenchimento contemplativo. E esse era o movimento. E o nosso lugar natural é lá em cima. Nós olhamos para lá, nós vamos ascender para lá e nós buscamos por essa subida, até fisiologicamente, aí como eu mostrei. Então, e lá em cima, na concepção de Platão, não tem a concretude material, tá? Existe a concretude, mas ela é metafísica. E aqui a gente vai trabalhar também o conceito de topia e distopia. O lugar, topia é lugar, distopia é fora do lugar. O lugar natural do homem é subir. O lugar natural do homem é na contemplação. A sua função é usar a inteligência. O que nos faz efetivamente humanos é o uso da nossa inteligência. Um desprendimento do mundo no sentido de ir para além do mundo. Em outras passagens, Platão tem uma estratificação das pessoas. Ele já estratificava as pessoas em 3 camadas. As pessoas bestiais, que ele também ia chamar pessoas que vivem a questão do baixo ventre, tá? Hoje seria um equivalente ao viciado, a pessoa absolutamente dependente do prazer. Tem que realizar prazer, tem que realizar prazer. Realizar prazer a todo tempo, tá? E se não realizar prazer, ela entra em desespero, porque a única coisa que existe para ela é a matéria. E a matéria é um prazer, há um prazer material, tá? E muitas vezes, se você tiver um patamar muito baixo de desenvolvimento, você associa esse prazer com felicidade. Você é feliz? Claro que sou, fumo maconha, faço isso, faço sexo tantas vezes, faço não sei o que, etc. Então há um tipo de prazer, um gozo material que é entendido como felicidade. É uma atribuição a algo que não é. É uma atribuição de realidade, tá? Mas na verdade é uma ilusão esse prazer, como felicidade. O prazer existe em si, mas ele não é o valor que se atribui, tá? Então a pessoa bestial. O segundo estrato de pessoas são as pessoas de peito, que são as pessoas também chamadas de leão. O leão não vale pela força, como às vezes a gente acha de uma forma grosseira. O grande valor do leão é o rugido, é o ego dele, é a máscara que ele põe. O leão tem problemas distributivos, ele tem que marcar território, tem que caçar, tem problemas de acasalamento, ele distribui bens. E ele tem que rugir para marcar esse território e fazer os confrontos. A maior parte dos confrontos entre os leões, tá? São confrontos de imagens. Um leão ruge, o outro ruge. Pode ser que quem ruge mais é até mais fraco, se fosse para um confronto de verdade. Aí já tem o nascimento da estrutura do ego, tá? Aqui no ego reside a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas está vivendo a vida como leões, tá? Então ele está no horizonte. Bem a ideia mesmo de horizonte, marcando o território. É meu, é conflitivo. Tem o ego como um princípio de retenção, tá? E aí existe a terceira parte, o terceiro estrato, me perdoem, é o estrato do homem propriamente dito. É o homem pleno, que também é idealizado pela ave, porque voa para cima. Quando ele voa para cima, ele despreendeu-se do mundo. Ele está lá em cima. Vamos lembrar, Platão está apontando para cima. A caverna é uma fuga, é uma cura mais precisamente. Essa própria expressão cura é usada por Platão. Você se curou. Alguém cura-se de besta para leão e de leão para ave. E aí a humanidade é plena, porque o homem está seguindo esse caminho. Nessa situação eu saí da distopia e fui para a topia, que é o meu lugar. O meu lugar natural é subir. A distopia é eu me colocar fora do lugar. Se eu me coloco fora do lugar, fora do caminho, fora da rota, necessariamente eu preciso atribuir realidade a coisas falsas. Mas não existe neutralidade.
Nós não ficamos sem julgar verdade. A defesa da transcendentalidade da verdade já está desde Sócrates. Sempre a gente está procurando o que é verdadeiro, ainda que a gente possa manipular ou incorrer grosseiramente em ilusão. A maioria das coisas que a gente pensa, que a gente projeta é ilusão. Então a gente vive muito em distopia, não tem dúvida. Não tenha dúvida. Nós vivemos muito em distopia. Há uma relação muito direta disso com o prazer, tá? Muito direta. Aquelas pessoas, aqueles prisioneiros tinham um certo prazer. Eles tinham um certo prazer de estabilidade. Por quê? Porque há uma forma de coisas conhecidas. Então há mais ou menos uma estabilidade. A estabilidade dá um prazer baixo. E para muitos é o único prazer possível. Esse prazer de estabilidade também muitas vezes é chamado de afeição. Há um afeiçoamento a algo. Se há um afeiçoamento a algo, o cara fica travado, ele fica lá embaixo, ele não sobe. Afeiçoou, e é muito prazeroso afeiçoar. É muito prazeroso afeiçoar. Voltar para um lugar que você já foi muitas vezes, ver um tipo de coisa, pôr um jeans que faz 20 anos que você usa. É gostoso, ok? Estou dando um exemplo inocente, digamos assim. Mas se você se afeiçoou ao mundinho e fica ali, e você está achando que é aquele prazer, que é um prazer efetivo, que é a felicidade, quando não é. Então a questão utopia e distopia, estar no lugar ou não estar no lugar, é o que vai te dar a felicidade. A felicidade também é prazerosa, mas não se confunde com o mesmo prazer, tá? É um prazer decorrente de realização. Inclusive, quando você tem um ato de realização, no sentido, você está subindo o túnel e andando lá na área superior, você tem inclusive uma expressão fisiológica natural de expansão. Então você expande. E aí, o olhar para cima é natural, tá? Então esse é o sentido. O maior clássico que trabalha com a ideia de distopia é o Aldous Huxley, que escreveu obra-prima do Admirável Mundo Novo. Ele enfrenta diretamente essa questão da distopia e o prazer. Como é que você mantém o cara na distopia? No prazer. No prazer. Ainda que seja um prazer raso. O nosso prisioneirinho ali, ele está preso. Pode ser uma vida horrível, mas é a zona de prazer que ele tem. É a zona de prazer que ele estabiliza. Gente, masoquista tem prazer. Exato. É óbvio que é um prazer ilusório, mas assim, ele tem prazer de receber a chibatada. Não é que a chibatada em cima do sádico, em cima do masoca, seja o que ele gosta, mas da estabilidade. Dá uma estabilidade. Então o cara fica ali. Então tem uma zona em que se provoca a ignorância para a inteligência, meu. Sai do teu mundinho. Sai do pouco que você vê e vai ver o mundão lá fora num processo de cura mesmo. Tem depois uma outra questão. O prazer vale pouco, gente. O prazer vale muito pouco em relação aos prazer, o prazer material, o prazer aí propriamente corpóreo, vale pouco em relação ao cultuamento da inteligência, ao senso de realização, à compreensão maior de um todo, sair da treva, tá? E o problema da utopia e distopia, e aí entra muito um problema do indivíduo e da manipulação, tá? Tem uma zona que o indivíduo concorre, tem uma zona que é uma manipulação aí externa. A priori é um mito polissêmico, você pode ver tudo aí, indicar aqueles caras como masoquistas, indicar aqueles caras como vítimas absolutas, dentro de ser prisioneiros, etc. Que é o que o Aldous Huxley vai dizer depois, um mecanismo de prisão pelo prazer. Então dá prazer, nem que o prazer seja, eu sei que hoje eu vou apanhar 3 vezes, ufa, mas eu sei que amanhã eu também vou apanhar 3 vezes, oba, tá regular. Então é só 3 vezes, todo dia eu pelo menos apanho 3 vezes. Se tiver um dia que eu não apanho 3 vezes, eu me desespero. Essa estrutura de prazer, gente, distópica, é macumum, que chuchu na cerca. Todo o psiquismo do sábio masoquista tá aí.
A coisa é grave. Você não precisa estar falando em liberdade política, em ditadura disso, ditadura daquele, regimes totalitários para que o cara seja preso a uma caverna, tá? Essa é uma ideia que está aí. E é um dos itens, um dos viéses semânticos contidos aqui nesse conto maravilhoso, neste mito maravilhoso, me perdoe. Vamos ver um outro ponto em que se extrai do mito também, é o hábito da ilusão. Você não pode subir de uma vez. Existe aquela passagem, você pegar o cara que sempre viveu na escuridão e jogar um canhão de luz no olhinho dele, ele fica cego. Ele fica cego. Não pode. Eu diria, inclusive, e falo isso várias vezes, o que separa um filósofo de um terapeuta é isto. Se chega um camarada para falar com um terapeuta bom, um terapeuta parrudo, tá? E faz 2 sessões, tá lá angustiado, estou angustiado não sei porquê. Caso clássico, o cara chega no terapeuta, tá com uma dor imediata, generalizada, mas não sabe porquê. Isso é um clássico, gente. Se o terapeuta é bom, gente parruda, 2 a 3 sessões, é muito provável que o terapeuta entendeu o nó psíquico da pessoa. Ele pode, estou falando de gente reta, gente correta, não estou falando de picareta, estou falando de trabalhos probos, tá? 2, 3 sessões de entender o que está acontecendo. Ele pode demorar 1, 2 anos para entregar a verdade para o paciente. Por quê? Porque ele tem que preparar o cara para receber a verdade. E aí reside, no meu entendimento, o maior problema dos filósofos. Filósofo, quando vai dar aconselhamento, tem um problemaço. Porque o filósofo também pode compreender uma compreensão muito plena, muito profunda de temas filosóficos, dá um senso de lucidez que muitas vezes pode superar a lucidez de um terapeuta. Muitas vezes, mas a fragilidade do filósofo nesse ponto é que ele não considera o fator humano. Da construção para o cara receber a verdade. É um negócio imenso. Daí o filósofo chegou, é isso. Ponto. Mata uma pessoa. Pode matar uma pessoa. Saber conduzir um processo de progressão da pessoa para sair da caverna para a luz é uma arte. É muito mais difícil fazer essa progressão, pegar a mãozinha da pessoa para subir, paciência, entender a dose que tem que dar para não matar de luz. Tá? Então essa é uma diferença que eu sempre vejo muito grande entre os terapeutas e os filósofos. O filósofo tem uma tendência a desprezar o fator humano. Tá? E o terapeuta está lá para resolver um problema humano. O menor problema do terapeuta é uma discussão de ideia. Ele tem um problema de curar alguém, de tirar alguém que enroscou numa caverna. Você tá entendendo? E aí, então assim, é muito diferente isso. E este mito esbarra nessa problemática. Mais ou menos no final a gente vai chegar a um dilema em que isso aqui está tem muita intersecção com esse problema. Olha aqui Sócrates dizendo: terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. Você está acostumado na escuridão, meu. Você começou a ver luz, tem que acostumar. Você inclusive não pode olhar diretamente para eles. Começará por distinguir mais facilmente as sombras. Mesmo lá no mundo do sol, sob o sol, você vai ver aquelas sombras do que o sol provoca, não que o fogo provoca. Por quê? Porque é uma progressão. Tá? Em seguida, as imagens dos homens e outros objetos que refletem nas águas. É o famoso, como se diz em Minas Gerais, é o comendo pela beirada, gente. Tem que vir vindo, não pode chegar direto no assunto, entendeu? Por último, os próprios objetos. Ponto. Por último, os próprios objetos. Olha uma questão que tá aí, ele vê as coisas. As coisas do que? Do horizonte. Ele saiu do fundo, chegou agora dentro do horizonte. Aí ele vê as coisas, esses objetos como são, tá?
Aí o que acontece? Depois disso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da lua. Olha lá, a chamadinha para a gente ir para o céu. Tem estrela para lembrar a gente, que é para lá que a gente tem que ir, tá? Contemplar é muito importante na tradição antiga, tá? Muito antiga. Contemplar mais facilmente durante a noite os corpos celestes e o próprio céu, que durante o dia o sol e a sua luz. A contemplação do sol para os antigos, o sol é muito importante, o astro-rei muito importante. A contemplação do sol é uma impossibilidade da condição humana. E a metáfora diz, o sol é a fonte. Eu quero ver o sol o máximo que eu puder, mas eu não consigo. Então me contento com os raios dele. E sempre que eu olho um pouquinho para o sol, eu estou numa postura, tento levantar, mas fico curvado, tá? E que mostra a minha postura de humildade perante o todo, perante o ser, tá? Eu sou humilde, eu não consigo alcançar tudo. Isso foi depois muito melhor trabalhado por Aristóteles, em que ele vai usar a metáfora do sol, como, eu consigo ver as coisas aqui e tal, mas eu não consigo entender tudo, eu não sou divino. O mundo do divino está lá em cima, eu sei do divino, mas não sei o que é. Por quê? Porque eu não posso olhar de frente. Então eu faço um processo de me olhar o máximo que eu posso olhar. E aqui vai ter esse aspecto aqui, em Platão, contemplar, e depois à noite os corpos celestes do que durante o dia. Então, comendo pela beirada, o processo tá de crescer. Eu tô acostumado com a ilusão, a gente tá habituado à ilusão. Outro nome que você fala, gente, em termos mais imediatistas aqui pra gente, quem vive uma ilusão? Os infantilizados. Exato. Isso aqui está paralelo a um processo de amadurecimento. Já viu gente de 40, 50 anos? Tá totalmente infantil, até o linguajarzinho, é tudo coisinha, não sei o que, está acostumado à ilusão. A criança, você entende que a criança tenha medo, Platão dizia isso, tá? Você entende que a criança tenha medo da luz? Natural, ela tem que passar por processo. Tá, agora, me perdoe, eu diria assim, você entende que a criança tenha medo de crescer, no sentido que ela vai ter medo da coisa escura, porque você vai saindo do teu lugar. E agora o homem tem medo da luz, você sabe, a luz é para onde você tem que ir. Você tá entendendo? Então o infantilizado está dentro desse processo, tá? Então é por etapas. Deixa eu verificar perguntas que eu vejo que tem aqui. Maravilhosa exposição, tema interessantíssimo, obrigado, Tamara. Alessandro, angústia do não saber. Sim, angústia do não prazer, do não saber. Se você não sabe, há uma necessidade de verdade. Se você não realiza a necessidade de verdade, você não fica estacionado. Você supre essa necessidade, você pseudo-supre essa necessidade com ilusões. E a ilusão é uma angústia. Você então se realiza, pseudo-realiza com ilusão, com ilusão, com ilusão, com ilusão. Tem ilusão que afirma, me ama, tem ilusão que não sei o que, tem ilusão que isso existe, tem ilusão que não sei o que. Ok, uma hora há uma angústia. E aí você nem sabe mais aonde aconteceu. E normalmente essas ilusões te preenchem um prazer imediatamente. Tá? Há um mínimo, a ilusão é prazerosa. Quem aqui já não gozou do prazer do amor romântico? Exato. Como é prazeroso o enamoramento romântico. Até que vem a tijolada. Entendendo? Então assim, exato. São umas barbaridades a que a gente é instigado. Nós estamos num ambiente distópico. E o romantismo é distópico, plenamente. Ele nos tira do lugar e nos pseudo-preenche. Exato, claramente. O romantismo é fundão da caverna, gente. Aí é tipo a situação, uma manipulação de um gesto, daí o cara acha, não sei o que, é isso mesmo. Então o que acontece? E aí vai ter um processo de angústia. Então muito prazer é igual angústia. Quando a pessoa tem muito prazer, tem uma busca de prazer, gente, tem uma angústia voraz por detrás. Chega uma hora que a estrutura cai, aí vai um terapeuta, bom, estou angustiado, tudo bem mesmo.
Mas o que está acontecendo? Eu nem sei. Eu estou sentindo um aperto, porque a angústia é ângulo. Ângulo é fechamento, você está entendendo? Então, até a fisiologia do cara a gargantinha fica apertada. Está entendendo? Valmor tem uma pergunta. É impressionante como o mito parece fornecer um roteiro para sociedades iniciáticas. O mito, como um todo, questão importante. Esse mito está eu esqueci de falar isso na entrada. Esse mito está no Diálogo à República, que propõe como as cidades deveriam se gerir. Então esse mito tem muito conteúdo, ele vai dar um pedal para o processo de educação. E aí vai esbarrar muito essa questão das sociedades iniciáticas e etc. No final talvez a gente esbarre um pouquinho nisso daí. Mas é um mito que tem muito conteúdo aí. E você vai para a realidade e observar os aspectos dele. Então, Cíntia, perfeito, obrigado. Alessandro. Yasser pergunta, qual a visão do filósofo ao ser humano que contrapõe a um outro profissional? Bem, pode ter diversas correntes filosóficas aí, com múltiplas formas de considerar o homem. O meu viés no meu comentário não é exatamente a ideia do homem, mas é a sensibilidade. O ser filósofo normalmente não é objeto de atenção dele desenvolver a sua sensibilidade com respeito ao homem. Normalmente a centralidade de ocupação de um filósofo é a ideia, onde muitas vezes o homem é visto como um problema, no sentido de, são as limitações cognitivas do homem, são as erraticidades subjetivas que impedem a verdade. Então muitas vezes se desenvolve em ambientes filosóficos um certo ranço. Mas apenas opinião, é apenas um sentimento. Quando numa perspectiva de uma formação, por exemplo, um terapeuta, ele está lá apenas em função do homem. Ele não está lá exatamente preocupado em discutir o que é felicidade em si. Ele tem que estar lá preocupado em prover um caminho de solução de uma angústia de uma pessoa concreta que está ali e fazer a vida daquela pessoa mais feliz. Tá? E será um cara muito bom quando ele fizer a pessoa subir a caverna. Porque essa caverna aqui pode ser de conhecimento das coisas, mas pode ser uma caverna exclusivamente psíquica também. Tá? Tem um comentário aqui, e sobre a angústia da Tamara, e sobre a angústia de saber como conviver consciente dos diferentes níveis de crescimento e enfrentar os desafios. Espetacular pergunta, você adiantou um dos pontos muito importantes desta live que vão vir a seguir, tá? Então, exatamente uma das questões importantíssimas contidas nesse conto, neste mito, tá? Respeita a dizer isso. E aí? Uma hora, o camarada que tá lá acha que todo aquele mundo, o cara que é prisioneiro ali diante das sombras, ele acredita que o mundo é só aquilo. Um camarada, isso é um princípio antigo. A partir de um andar em que você está, você acha que aquele andar é tudo. O cara que está no andar de cima sabe do de baixo. O de mais alto sabe dos dois abaixo. Mas quem está lá em cima não consegue entender. Quem está lá embaixo não consegue entender que anda lá em cima. Então assim, mas agora aí o cara subiu. Tudo bem, uma vez que você subiu, esse que saiu lá, ele fica com um dilema moral. E esse dilema moral é expressamente instigado por Platão neste mesmo mito, segundo a gente já vai ver a seguir, e respondendo à própria questão da Tamara. Tá? Então, olha aqui, ó, polissemia do mito. Uma vez na luz. Uma vez que o camarada subiu na luz, ele fica com um problemão. Ele deve voltar para a escuridão. Ele tem o dever moral de ir lá, vir descer. E agora eu vou libertar os caras que estão no escuro e vou contar lá em cima tá a luz. Como é um dilema moral, e um filósofo do tamanho de Platão não é coach, não fala diretivamente o que alguém tem que fazer,
Ele instiga o problema. Tá? E é bem um método maêutico. E isso tem a ver com a dialética que é criada. Tem essa opção, mas pode ser outra. Tá? E aí você mata uma hipótese, pega a outra, funde um pouco as duas. Esta é a instigação que também está contida no mito, que ele também defende a dialética. Diante dessa situação ele vai ver, mas ele põe um conflito moral, ele vai dar dois problemas. Olha só. E se tiver que entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de suas correntes, para julgar essas sombras, estando ainda a sua vista confusa, e antes que seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará com que os outros rissem à sua custa e digam que, tendo ido lá em cima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá. Qual que é o dilema colocado aqui? É alguém já alcançou a luz, e ele ter que voltar lá, ele vai sofrer muito, há uma dor de deixar a luz para descer a caverna, há uma dor da escuridão. E aí você está em competição. Competição aqui é uma questão de discussão, do tipo, eu tenho que mostrar para você que você é ignorante, eu tenho que mostrar para você que você está fora do lugar, eu tenho que mostrar para você que você está na sombra, mas só que a luz está lá em cima. Platão já está dizendo aqui, o ignorante vai rir do lúcido. É isso mesmo. O ignorante vai rir do lúcido. Um dos recursos, o recurso todo mundo tem, gente, é o orgulho. O cara pode ter orgulho da ignorância dele. Aí você chega lá, olha, tá errado, tá acontecendo. Ah, sei. Masoquista faz isso o dia inteiro, gente. O dia inteiro. Você vai lá e fala pro masoca, ô masoca, você tá sendo usado, meu. Você tá isso. Ele ri, não, o meu sádico aqui é legal. Você que não sabe ver que no fundo ele gosta de mim, faz isso o dia inteiro, gente. Então é um problemão você descer. Então você ir para o patamar mais baixo, você sofre. Por quê? Porque o teu olho já acostumou lá em cima. Agora você tem que voltar para o patamar. Eu passei por experiências muito complicadas, pessoalmente, de ter convivido muitos anos em meios de pessoas muito legais, no sentido de boas, de índole bom, de caráter bom. Só que passaram-se 10 anos, passaram-se 15 anos, passaram 20 anos, desses ambientes que eu estou falando, as pessoas estão no mesmo lugar, estão fazendo as mesmas idiosincrasias, estão praticando a mesma rotina. Em 20 anos minha vida mudou muito, alguns aqui me conhecem há 20 anos, que estão presentes hoje. E aí você chega naquele lugar, os assuntos são os mesmos, as coisas são as mesmas, há um mindset, feito se diz hoje a mentalidade, o estoque, o horizonte não são mesmos, você não aguenta ficar ali. Aguenta ficar ali. E você fala alguma coisa, você pode realmente ser objeto de chacota. De chacota e se não de violência, inclusive. Tá? E olha como aqui está, inclusive, Platão chamando. E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não mataria se pudesse fazê-lo? Sim. Quer ter alguém que te odeia? Tira ele do sádico dele. Vai lá, eu vim tirar tua corrente. Você pode arrumar um fuá de um tamanho imenso. Principalmente, aí você não sabe fazer. É difícil, gente. É muito difícil esse processo de saber. É aquela história que eu falei. Saber como é que você chega, como é que você aborda, como é que você leva, fazer subir. E se o cara pode não querer subir? O cara pode não querer subir. Então, agora dói muito você descer. E aí, então não desce? Coisa não é tão simples também. Aqui está um lado. Você desce e vai discutir com o ignorante que o ignorante é ignorante. O ignorante vai dizer que não é ignorante a partir da métrica dele, porque ele não alcança a tua. Então já viu o que vai dar. Tá? Olha a dor que você vai passar e os perigos que você vai correr, você que se curou. Tá? Da ignorância. Então aqui está uma frente do problema. Tá? Como eu falei, a gente vai ver isso dialeticamente. E aí tem tudo a ver com a própria estrutura com que Platão trabalhou, que é uma estrutura de diálogo.
O diálogo, gente, é muito importante ser visto. O método dialético não é de um diálogo só entre personagens. Nós vivemos numa dialética intraconsciência. Nós temos um processo em que a nossa constituição é polifônica, são muitas vozes falando. Nós temos uma voz que fala para cá, outra que fala para lá, são os nossos dilemas, é a nossa comunicação interior. Esse processo que ele está falando aqui pode perfeitamente ser uma interlocução interpessoal ou intrasubjetiva. Tá? Guardem bem, isso é a mesma estrutura. Tá? Aí o que acontece? O Polissemia do Mito 4. Método dialético como primor da educação. O único que arrasta a alma para as áreas superiores, sem as sensações. Tem uma discussão, o que é dialética? Dialética é eu perguntar, mas é mesmo? Eu estou vendo um leão, tem um leão aqui, mas tem mesmo? Pode não ter. Pode ser só uma figura. Pode ser só uma ilusão. Pode ser uma ilusão parcial. Pode ser uma parte, essa parte que é verdade, aquela que não é. É o EC. O dialético é o confronto da negação. É o encontro de uma posição com a negação dela. Aí tem muitas regras dialéticas, pode ser tipos de negação, em que intensidade, em que aspecto, que perspectiva, etc. Tá? Mas assim, então, não é uma ilusão. Ah, eu estou sendo amado. Estou mesmo. Ou não estou. Ah, não sei o que é verdadeiro, mas pode não ser. Tá? Esse processo, vamos lembrar, está sendo gritada através do mito a questão de a aparência é traiçoeira. Para Platão, as sensações são traiçoeiras, as imagens são traiçoeiras, as percepções são traiçoeiras. O mais seguro, você tem que passar por elas e ir filtrando dialeticamente e subindo para patamares mais altos através da inteligência. Até a hora que tudo isso aqui não interessa mais. Só interessa olhar para cima. Sim. Ah, bom, mas e o mundo? O mundo é um princípio de traição. Provavelmente tudo no mundo é uma traição. É, isso mesmo. Ao ponto que Platão iria dizer que, inclusive, o corpo é uma prisão. O corpo é o que aprisiona a nossa alma. Em algum momento ela está livre. Para voltar ao seu lugar natural, que é lá em cima. Então, aí aquela questão. Há o dever do iluminado em resgatar o dormente? Nós vimos agora no slide anterior esse problema. E aí, eu vou lá resgatar o dormente. Eu vou lá acender o lampião da caverna, você está entendendo? Soltar o cadeado. E a problemática que eu tenho. Platão traz um outro lado para fazer um atrito dialético, em que ele traz o caso do adotado e cujo segredo é quebrado. Ele configura lá uma situação. Imagina uma coisa assim, um ato extremo de amor. Então, por exemplo, um casal adotou um abandonado. Adotou. Então, o abandonado estava abandonado. Foi alguém lá e falou, eu te adoto. Criancinha. E criou a vida inteira. Deu amor, cuidou, zelou. Além disso, aos bajuladores. As pessoas que bajulam a criança, que vira adulta, como se fosse filho do fulano, mas todo mundo sabe que ele é adotivo. Quem não sabe que é adotivo, que é adotado, é o próprio. Um dia o segredo se quebrou. Um dia esse segredo do adulto se quebra. Esse segredo da pessoa quebrou quando ele era adulto. Platão vai dizer a erupção que vai acontecer nessa pessoa. Ele tenderá a ter ojeriza de quem lhe deu mais amor, num certo sentido. Por quê? Porque ele vai ter uma ojeriza daquele pai e daquela mãe adotivos que deram realmente amor para ele, num sentido concreto aqui. De tantas pessoas que sempre souberam, e Platão vai chamar isso dos bajuladores, que mantiveram bajulação, principalmente nessa questão antiga, é um princípio de manter alguém pelo prazer. Ai, que legal, que legal, que legal. Então é você manter alguém numa rota que não é correta, valendo
da lisonja, do bate-palma, você vai confirmando afetivamente uma coisa que é falsa. Tá? E por que hoje seria um vício do sentimentalismo, de certa forma. Tá? Então, como a gente chamaria hoje? Tá? Então, o que acontece? Platão vai dizer que essa pessoa vai ter uma tendência teugeriza daqueles que fizeram um ato extremo de amor, daqueles que bajularam, e pode desenvolver um amor por quem abandonou. Sim. E isso muitas vezes é um drama que a gente vê realmente hoje. Exato? Não vê que a gente drama uma revolta. Essa pessoa pode ter uma revolta. Tá? Então, por quê? Em termos afetivos, o que se passa aqui é uma coisa, a pessoa fica como se ela foi abandonada no mundo. Por quê? Porque ela perde, o abandonado tem uma lesão emocional muito grande. Porque mesmo essas pessoas que deram amor, não deram verdade. E volta para um ponto onde tudo fecha. A grande necessidade humana é verdade. Há um ponto em que, mesmo quem deu um amor de adotar, mas não contou, tornou um problemão. Num sentido, essa pessoa pode se sentir traída por quem deu mais amor. E ter uma desordem de querer resgatar quem abandonou, para você ver como que o tema verdade é relevante para nós. Então assim, aqui Platão põe outra conta, da dialética. Descer para contar é um problema. Agora, e se omitir? E esse peso da omissão? Tá? Então está colocado um dilema moral aqui. Tá? Olha, está muito bem colocado. Isso aqui efetivamente é função de mito. Mito não é diretivo, ele traz advertências e te mostra um senso de proporção das coisas na ideia e com uma experiência vivencial. A gente consegue viver este mito. E a gente ouve esse mito e se coloca em XY situações que a gente ressignifica ou adequa pelo senso de proporções metafóricas em múltiplas situações vivenciais que a gente já teve ou que vai ter. Por isso a riqueza, isso é a riqueza da mitologia. É para isso que existe mitologia mesmo. Tá? E foi colocado um problemão. Tá? Então assim, como a Tamara tinha questionado, esse é uma das questões que está posta dentro do mito. É o que faz? Eu subi. Então, e Platão até vai dizer, na hora que subiu, a gente tem uma tendência muito grande a dar um desprezo pelo mundo. Eu não quero mais aquilo. Não quero mais aquelas pessoas. Não dá mais, não dá. Mas ao mesmo tempo eu me omito. Ou como é que eu chego? É um problemaço. Tá entendendo? Deixa eu verificar comentários aqui. É uma boa visão para restaurar a inteligência do homem. Perfeito. Tamara. Diz a sabedoria do livre-arbítrio de Deus. A luz está disponível a todos. Volta para a caverna quem quer. O alcance do terapeuta é limitado. O mesmo não se aplica para a experiência de Deus. Sim, claro. O alcance do terapeuta é limitado, absolutamente. É limitado ao quê? À vontade humana. Bom, é impossível o terapeuta libertar quem não quer ser liberto. O terapeuta pode ser um fator de ajuda. Ponto. Mas não quiser, não quer. E é muito importante nesse tema, Tamara, o próprio mito, capítulo 7 da República, Platão reproduz exatamente essa estrutura que você está trazendo aqui. Não sei se até você já leu precisamente o mito. Ele vai falar isso da educação. Que se você educar com força, pela força, e não pela vontade de subir o caminho de educação, não vai para nada. Porque ele vai usar uma passagem, não vou lembrar exatamente as palavras, mas todo aquele saber que você puser a força em alguém, se ele não queria, e porque foi a força, não serve para nada. É, isso mesmo. Porque ele não quer. Aqui tem uma questão da Cláudia, dilema moral do exatamente, absolutamente.
Eu sou professor de Trivium aqui na Casa da Crítica. O curso de Trivium, 100% das pessoas assimilam o conteúdo. 100%. Então as pessoas acham que tem um método inquebrantável, é algo assim que não tem solução. Tá? Sim, tem. Qual é o método para que 100% das pessoas assimilam? Só vem quem quer vir. É isso. A educação liberal, que é a do Trivium, por exemplo, é essa. Você só vem quem quer. Bom, se quem quis veio, quem veio porque quis, aprende. Descobrir a roda. É isso mesmo, descobrir a roda. Se o cara quer, ele ajuda. Então assim, se o cara quer sair da caverna, ele sai. Agora há um dilema. Você deve supor que é razoável que os fatores ambientais ajudem um pouco. É razoável você supor que tem alguns apoios. É razoável que alguém se valha de um terapeuta em fases da vida. É razoável que não sei o que. Você tem uma dimensão de senso de proporções. Mas no limite, e aí você vai voltar para Platão. Se eu chegar lá, o cara pode querer me matar. Qual é o maior drama de terapeutas? O maior drama de terapeutas. O cara começa, vai cercando pela beirada. Na hora que chega no assunto que interessa, o paciente, sarpou. Maioria das vezes. O que daí o cara faz? Arruma outro terapeuta. Começa de novo. Tal, não sei o que, outro viés. Agora, na hora que chegou onde a coisa está acontecendo, porque o cara quer caverna. O cara quer caverna. O terapeuta não vai fazer nada. Você está entendendo? E pode, se for canalha, ajudar o processo da caverna. Facilmente. Está entendendo? Agora, se for um cara reto, não pode. O cara pode recusar a luz. Inclusive, o desejo de levar amor a quem não quer ser amado tem dois nomes: burrice, e aí você está sendo ingênuo, você está sendo masoca, tá? Ou é narcisismo. A pessoa pode recusar o seu amor. Ponto. A pessoa pode recusar, eu vou te mostrar a luz, mas não quero ir. Você não pode fazer nada. Ponto. Deixa a porta aberta. Fala, ó, você não quer? Eu vim trazer aqui as flores para você, você não quer, tudo bem, ó. Eu vou recolher, vou levar para outro lugar. Tá? A porta até está aberta, uma hora que você quiser vir. Bom, perfeito. Você pode fazer, mas você não pode pegar na mãozinha e falar, vamos subir a caverna, porque eu mandei subir. É narcisismo. Tem uma figura chamada da bondade ilícita, por exemplo, que chama isso. Tá? Então, é aqui. O mesmo não se aplica para a experiência de Deus. Não, a luz está sempre disponível. Sempre a experiência de Deus é tua. Você pode subir o caminho. O sol não para. Você vai olhar para cima. Todos estão convidados. Quase ninguém tem tempo. Tá? Mas está todo mundo convidado. Dilema moral dos nossos dias. Educação é uma possibilidade, não uma obrigação. É pior do que isso, tá? Pior do que isso. A educação é uma distopia. A educação, primeiro que educação nesse sentido social é uma ilusão. Você está entendendo? É uma ilusão. No sentido de ela é uma boa parte distópica. E eu integro correntes aí desescolarizantes, desinstitucionalizantes de educação e etc. Porque ela inculca uma ilusão que a educação é um direito. De tal maneira que se você é educado é porque o seu direito foi bem realizado. Até é um direito, até tem mesmo que ser ajudado, ser apoiado, etc. Mas se você estabelece isso tão claramente como um direito, fica difícil, porque antes de ser direito é um dever. É um dever que você realiza, você supõe que para realizar o seu dever, a sociedade te ajude, as coisas te ajudem. Você está entendendo? Agora, se não te ajudarem, você que sai com o mesmo problema, mas que pelo menos não te desviem. Tá? E muitas vezes eu costumo dizer que educação tomada nessa escala social, de entender que educação é igual escolarização, tá? Isso aí deixa de ser uma inutilidade para ser até mesmo uma perversão. O cara pode acreditar que aquilo é sério. Exato.
Ele pode acreditar que ele tem que estudar para passar na prova. Exato. Um dos maiores crimes da educação, você dizer, não, isso aqui é importante porque cai na prova. Isso é um crime, isso é distopia da caverna, gente. É você mostrar uma realidade. É importante você aprender tal coisa porque cai na prova, por exemplo. Colocou a pessoa na caverna. Ele está achando que a prova é a realidade. É isso mesmo. Ele vai verdadeiramente... A prova, quando muito, é uma sombra. Você está entendendo? Que tenha seu valor, mas não é o que é algo é importante porque cai na prova. Isso é uma das barbaridades. O maior educador que esse país já teve, que foi o professor Pierluigi Piazzi. Ele tinha aquele jeitão debochado, falecido recentemente, e tinha aquele jeitão debochado de falar, o maior crime que você falar para uma criança é dizer que é importante estudar porque cai na prova. Pode ser, por exemplo, a pessoa na distopia da caverna. Ela está tomando aquilo como realidade. A prova é o real. E não o acesso com a realidade daquela matéria em si. Você está entendendo a subversão que você criou? Você está entendendo? Educação é a possibilidade, é uma ilusão. Ediel, como sair da caverna sem entrar em outra? É um desafio humano. Eu consigo, num exame autobiográfico, perceber que durante 10 anos da minha vida, eu saí sucessivamente de cavernas para entrar em outras cavernas. Este é um dilema de que nós dispomos e que, conforme vai estar dizendo Platão aqui, um dos aspectos mais importantes das ferramentas maiores de que a gente tem para enfrentar isso é a dialética. Mas sair de uma caverna para entrar em outra, e essa outra é ilusão também. O processo não para. Agora eu achei tal coisa que resolve todos os problemas. Dá um fôlego. Passa uns meses que ela tem angústia de novo. Mas agora chama outra coisa de novo. E assim, são processos. Isso é viver. Isso é viver. Até que você consiga um tema caverna. Que na mística cristã se entregue para Deus. O mundo ficou pequeno. Tomás de Campos, quando você perder absolutamente qualquer vaidade, qualquer esperança, qualquer confiança no mundo. Esperança, por exemplo, no sentido místico, no místico cristão, é metamundo, não é no mundo. O mundo é o princípio de traição. Então assim, mas então eu apego nesse, depois eu apego naquilo, depois eu apego nisso. O mundo do caverna é para caverna, como vai subindo. Bem-vindo à vida, esse é o drama de viver, tá? E a sociedade atual vive na caverna? Qual a sua opinião? Respondendo à pergunta se a sociedade atual vive numa caverna, e qual caverna, não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso. Há uma zona em que a vida social é distópica. O equilíbrio da vida social precisa de um elemento chamado ego. Precisamos de um ego. O ego é um falso centro, é uma identidade forçada para viabilizar os atritos sociais. É a vidinha do leão lá. Tá? O leão precisa rugir. O rugido não é ele. O rugido é o ego dele. Então há uma zona tolerável em que a convivência humana precisa de alguma distopia. Se a mentira inexistir, a vida se tornou-se em termos sociais, estatisticamente verificado. Você vai lá e vê. Tá entendendo? Agora, há zonas em que há níveis de patologia. Nós vivemos não só a sociedade brasileira, talvez aqui seja um caso mais extremo, mas nós vivemos uma distopia manifesta. Nós vamos enfrentar muito em breve, aqui na Casa da Crítica, o tema da cosmovisão. Semana que vem, inclusive, nós vamos enfrentar o tema da cosmovisão. Eu quero afirmar que nós vivemos uma cosmovisão distópica. A cosmovisão contemporânea, mundial, própria do modernismo, por exemplo, é que nós somos filhos do meio. Ponto. Eu sou filho do meu meio, sou filho da minha sociedade. Tá? E cada vez esse conceito dá um conceito de identidade, que isso mata personalidades. Se falasse aqui para Platão, para Aristóteles, dá uma risada. Eles iam dizer que eu estou no meio, mas eu sou filho do cosmos. Eu tenho que achar um lugar no cosmos.
Isso é uma visão muito mais realista. Ela é muito menos distópica. E aí eu tenho que ter dons, que seria a vocação, e eu vou achar uma função. Se o meu meio não me acompanha, eu tenho que ir sozinho. Por quê? Porque o meu meio vai ser o dos leões, na melhor das hipóteses, eu tenho que subir para a ave. A ave é solitária, no mundo geral, a ave é lá de cima. Tá? Quando veio para o mundo latino, medieval, etc., qualquer cosmovisão, sou filho de Deus, eu estou no mundo, mas eu não sou filho dessas circunstâncias. Tá? A ideia, depois que foi retomada pelo Gasser, eu sou eu e as circunstâncias, ok? Eu tenho circunstâncias, mas eu tenho que assimilá-las para a realização da minha personalidade. Na nossa sociedade, falando aqui em termos do mundo, no nosso tempo, na nossa geração como um todo, nós somos filhos do meio, nós temos muitas identidades, tá? Mas temos poucas personalidades. Só isso é uma distopia. Por quê? Porque a subida da caverna é um processo cognitivo e é um processo integrativo do ser. Eu estou cumprindo o meu caminho. Então nós vivemos num ambiente muito distópico, porque nós temos uma socialização muito intensiva. Tudo é social no Brasil. A prática sexual virou um problema social. Mas assim, como que as pessoas fazem sexo? Como é que as pessoas não fazem sexo? Por quê? Porque é uma sociedade orientada para um espetáculo. Sim? Tudo, mas o que é social? Mas é social, mas é social. Então a gente é filho do meio. Aí eu estou no meio dos prisioneiros ali. O Aldous Huxley deixa isso muito claro dentro da distopia, que na minha opinião, como eu disse, é o creme das obras distópicas. Tá? E ele vai falar, e nós somos uma sociedade extremamente do prazer, você tem que ter prazer ininterruptamente, você está entendendo? E, enfim, é uma distopia muito pesada, muito pesada, em que você substitui o eixo do contato concreto com o real por sombras. Tá? Vemos isso aí todo dia. Então, muito obrigado, acompanhe sempre nossas lives, divulgue nossos trabalhos para os amigos. Obrigado.